Matriz. Como representar uma matriz? Matriz pode ser representada através de colchetes ou parênteses, e sempre por letra maiúscula. Então, matriz A, matriz B, matriz C, sempre utilizando letras maiúsculas. Dentro de uma matriz, nós vamos organizar as informações através de linhas e de colunas. Então, nós vamos chegar à seguinte conclusão, que essa matriz aqui é um tipo 2x2, porque ela tem exatamente duas linhas. Então, aqui eu vou contar a linha. Então, ela tem duas linhas e também ela tem aqui duas colunas. Então, essa matriz chama-se matriz 2x2. Eu posso representar através de colchetes ou através de parênteses. Aqui, eu tenho a matriz A, 2, menos 1, 3 e 21. Posso fazer com essa matriz uma matriz transposta. O que é uma matriz transposta? A elevado a T. O que é isso? Matriz transposta, eu vou fazer a linha virar coluna. Então, aqui, 2 menos 1 vai virar linha vira coluna. Aqui, na linha eu tenho 3 e o 21. Então, aqui eu vou ter 3 e 21. Só que a linha virou uma coluna. Dentro de uma matriz, a gente organiza os elementos através da colocação de linha e coluna. Então, aqui eu tenho o elemento 2. Ele está em que posição? Primeira linha, primeira coluna. Então, a gente fala que esse elemento ele está na posição A1. Primeira linha, primeira coluna. O menos 1, onde ele se encontra? Na posição A12. Primeira linha, segunda coluna. O elemento 3 está em que posição? A21. Por que A21? Segunda linha, primeira coluna. O elemento 21, que posição? A22. Que significa segunda linha, segunda coluna. Depois que eu fiz a transposta, eu também posso encontrar os elementos de acordo com a linha e com a coluna. Então, agora, transposta. O meu elemento 2, ele se encontra onde? A1, primeira linha, primeira coluna. Agora, o elemento 3, onde ele se encontra? Ele está na A12, primeira linha, segunda coluna. O elemento menos 1, ele se encontra na segunda linha e na primeira coluna. Então, ele está na posição A21. O elemento 21, onde ele se encontra? Na posição A21, que significa segunda linha, não, A22, que significa segunda linha, segunda coluna. Então, todos os elementos têm uma posição dentro de uma matriz. Tipos de matriz. Nós temos aqui a matriz coluna. É aquela matriz representada simplesmente por uma coluna. Pode ser 1, 0 e 5, menos 5. Então, essa matriz é chamada de matriz coluna. Matriz linha é aquela matriz formada por uma linha. 3, 4 e menos 5. Matriz quadrada é aquela matriz que tem este formato aqui, ó. Formato de um quadrado mesmo. 2, 1, menos 1 e 0. Qual é o formato dela? 2 por 2. O que acontece? A quantidade de linha é a mesma coisa que a quantidade de colunas. Então, matriz quadrada é aquela matriz que vai possuir a mesma quantidade de linha e a mesma quantidade de coluna. Então, nesse caso, ela tem duas linhas e duas colunas. Então, ela é chamada de matriz quadrada. Outro exemplo de matriz quadrada é uma matriz de ordem 3. 3 por 3. Então, essa matriz também é uma matriz quadrada. Que ordem que ela é? 3 por 3. Ela tem o quê? 3 linhas e 3 colunas. Então, ela é classificada como matriz quadrada. Matriz nula é aquela matriz formada só por elemento 0. 0, 0, 0. Então, a gente chama ela de matriz nula. Outra matriz que também recebe um nome específico é a matriz identidade. Matriz A é uma matriz identidade. Por quê? Porque dentro de uma matriz nós temos aqui a diagonal principal, que é essa diagonal aqui, ó. Essa diagonal principal, quando a matriz é matriz identidade, ela é formada por todos os elementos 1
e os demais por 0. Então, essa aqui é uma matriz de identidade de ordem 2. Por que ordem 2? Porque ela tem 2 linhas e 2 colunas. E os elementos da diagonal principal é formada pelo número 1 e os demais por 0. Então, matriz de identidade, ordem 2. 2 linhas e 2 colunas. Também pode ter uma matriz de identidade de ordem 3. Como que ela vai ser? A diagonal principal dela é formada toda pelo número 1. Então, aqui eu vou ter 1 no primeiro, 1 no segundo e 1 no terceiro. E os outros elementos vai ser formado por 0. Aqui. Então, essa matriz é de ordem 3. Por que ordem 3? Porque ela tem 3 linhas e 3 colunas e a diagonal principal é formada pelo elemento 1. Então, isso daqui são alguns tipos de matriz. Matriz coluna, matriz linha, matriz quadrada, matriz identidade e matriz nula. O que acontece? Matriz é uma tabela que pode ser representada por colchetes ou parênteses. E essa matriz, eu formei a primeira aqui, ela é uma matriz de ordem 2. Eu fiz a transposta dela, que é transposta, a linha vira coluna, então a linha virou coluna. E nós vimos que todos os elementos dentro de uma matriz, ele tem a sua posição. Então, A1, primeira linha, primeira coluna. Sempre a gente fala da linha primeiro, e depois que vai falar da coluna. Um exemplo de formação de uma matriz. Dado a matriz A, ela é do tipo A e J, o I representa a linha e o J vai representar a coluna. Que tipo que ela é? 2 por 3, que significa ela tem 2 linhas e 3 colunas. Vamos encontrar quem são os elementos dessa matriz. Então, vamos lá. Que tipo que ela é? 2 por 3. Então, ela é uma matriz A, 2 por 3. Então, ela vai ter exatamente 2 linhas e 3 colunas. Então, vai ter o primeiro aqui, ó. A1, A1, 2, A1, 3. Embaixo, A2, 1, A2, 2, A2, 3. Então, essa matriz ela tem 2 linhas e 3 colunas. Então, quantos elementos ela vai ter? 2 vezes 3, 6. O primeiro elemento, A1, quem formou esse elemento? A1. Qual é a formação desse elemento? Está falando aqui, ó. A1 é 2 vezes I mais o J. Então, quem é meu I? É minha linha. Quem é meu J? Minha coluna. Então, A1 vai ficar 2 vezes 1 mais J. Quem é meu J? 1. Então, vai ficar 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. Então, meu primeiro elemento aqui vai ser o elemento 3. Então, vou colocar aqui do lado. 3. Ó o outro. A1, 2. Primeira linha, segunda coluna. Como vai ficar? 2 vezes 1 mais o J. Quem é o J? 2. 2 vezes 1, 2. 2 mais 2, 4. Então, o segundo elemento é formado pelo número 4. Outro elemento, A1, 3. Vai ficar 2 vezes 1 mais 3, que representa o J. 2 vezes 1, 2. Mais 3, 5. Agora, nós vamos encontrar os elementos da linha de baixo. Olha a linha de baixo. A2, 1. A2, 1. A2, 1. Que representa o 2, a linha, e o 1 agora a coluna. Então, vai ficar 2 vezes I mais J. Então, vou ter aqui A2, 1. 2 vezes 2 mais 1. 1 é a coluna. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Próximo elemento. A2, 2. Como que vai ficar? 2 vezes 2 mais 2. Então, é 2 vezes a linha mais a coluna. 2 vezes 2, 4. Mais 2, 6. Próximo. A2, 3. Como que vai ficar?
2 vezes 2 mais 3. Então, 2 vezes a linha mais a coluna. 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. Aqui eu tenho a minha matriz A. Aqui eu tinha, no início do exercício, só informações algébricas, A e J, 2 por 2 por 3. Eu peguei essas informações e transformei em números. Então, quem representa minha matriz? O número 3, 4, 5, 5, 6 e 7.